Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e neste vídeo nós estaremos considerando a segunda premissa do argumento cosmológico Kalam em relação à teoria dos conjuntos de Cantor, ou Cantor, né, que é a teoria dos conjuntos infinitos, né, que discute a questão da infinitude. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para novas notificações. Um dos pontos fundamentais do argumento cosmológico Kalam, desenvolvido por William Lane Craig, é a ideia de que o infinito real, né, ele é uma coisa que não existe. Então, de acordo com a William Lane Craig, o infinito real não existe e isso ajuda a provar a segunda premissa do argumento Kalam, que é a ideia de que o universo não pode ser infinito, né? Tudo, de acordo com o argumento Kalam, é mais ou menos assim, né? Tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, e essa causa, né, é Deus. Então a gente tem aqui uma segunda premissa que diz: o universo começou a existir. Uma das formas de argumentar a favor dessa premissa é mostrar que o infinito real não existe. Então, o universo não pode ser infinito justamente porque o infinito real não é possível na realidade. E se o infinito real não existe na realidade, então a gente pode concluir que o universo começou a existir, que ele não existe infinitamente. No entanto, algumas pessoas têm colocado que essa ideia de que o infinito real não existe foi demonstrada falsa pela teoria dos conjuntos de Cantor, ou Cantor. Essa teoria, elaborada pelo matemático Cantor, ela nos mostra que existe um infinito real, de acordo com os defensores dessa teoria, né, contra o argumento cosmológico Kalam. Para a gente entender essa questão da teoria dos conjuntos de Cantor, nós precisamos ter em mente que existem dois tipos de infinitos. Nós já estamos conscientes de que existe na matemática um tipo de infinito que a gente chama de infinito potencial, que a gente também pode considerar que é um tipo de infinito que você pode numerar. Nós chamamos de infinitos numeráveis. Então, por exemplo, se eu pego os números naturais, quais são os números naturais? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os números inteiros positivos e dependendo você pode ou não contar o zero, né? Então vamos considerar os números naturais positivos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso são os números naturais. Então são os números positivos. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse tipo de infinito, ele prossegue infinitamente os números, mas ele pode ser contado. Eu posso contar primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Esse é um tipo de infinito que chama de infinito numerável. O que é um infinito numerável? Ele pode ser contado, e ele pode ser contado em paridade com os números naturais. Toda vez que eu puder pegar um conjunto de elementos e poder colocar eles em paridade com os elementos naturais, eu posso dizer que esse conjunto é um conjunto de infinito contável. Então, por exemplo, vamos considerar aqui os números inteiros. Então a gente tem infinitamente para trás, infinito para frente, mas a gente vai contando, né? Chega menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar todos os números do conjunto dos números inteiros em paridade com os números naturais. Eu posso falar primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento e posso traçando a paridade. Então toda vez que eu posso numerar os elementos, eu estou falando de um tipo de infinito que é o infinito numerável. Então os números naturais são um tipo de infinito numerável. Os números inteiros, que incluem os números positivos, os negativos e o zero, é um número que você pode enumerar os elementos. Os números racionais, que são as frações, também é um tipo de número que você pode numerar os elementos. E também existe algo que a gente chama de números algébricos, que são soluções de equações algébricas. Esses números, que incluem tanto os naturais, quanto os integrais, quanto os racionais, eles podem ser numerados e eles incluem também alguns números irracionais. Números irracionais são números que não podem ser expressos em frações. Por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 é um número que eu não posso converter ela numa fração. Se eu não posso converter a raiz de 2 numa fração, eu posso dizer então que esse número é um número irracional. E aí existem números irracionais que podem ser soluções de equações algébricas, existem números irracionais que não podem ser soluções de equações algébricas. Quando um número irracional pode ser solução de equação algébrica, eu digo, né, que esse número, então, é um número algébrico. Quando um número irracional não pode ser uma solução de uma equação algébrica, eu chamo esse número de número transcendental, que é o caso, por exemplo, do número π, né, que é um número transcendental.
E aí a gente sabe que os números naturais, os números integrais, os números racionais e os números irracionais algébricos, eles podem ser enumerados. Eu posso montar um conjunto desses números e eu posso colocar eles em paridade com os números naturais e posso então enumerá-los, né? Primeiro elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 e assim infinitamente. Então, os números racionais, eles podem ser colocados em paridade com números naturais. Então, todos os números algébricos são enumeráveis. A questão é, esse tipo de infinito é o que a gente chama de infinito potencial. Será que existe um outro tipo de infinito? Será que existe um infinito que não dá para você numerar? Né, que não tem essa enumeração? Aí o Cantor vai mostrar que sim. Então ele vai mostrar que os números reais, se você colocar eles num conjunto, eles não podem ser numerados. O que são os números reais, né? Os números reais, eles incluem tanto os números racionais, né, quanto os números irracionais, inclui tanto os números algébricos quanto os números transcendentais. E esse conjunto dos números reais não pode ser numerado. E aí a gente chama isso de infinito contínuo. E aí, como a gente pode mostrar isso? Há duas maneiras que o Cantor mostra essa questão da inumerabilidade, um tipo de infinito que ele vai chamar de infinito real, que é diferente do infinito potencial. E aí ele tem, primeiro, a prova por diagonalização. Então, o que é a prova por diagonalização? Você pode pegar vários números, qualquer número que você quiser, e montar uma lista desses números. Então, vamos montar uma lista aqui imaginativa. Por exemplo, 12.345, 2.500, 3.721, 1.215. Você pode colocar números com 0,035465. Pode montar uma lista infinita de números. Então, coloca todos esses números um abaixo do outro. E aí, o que você vai fazer? Você vai montar a lista máxima que você conseguir de números. Você montou sua lista de números. O que você pode fazer? Vamos supor que você monta uma lista assim com 10 números. Você vai pegar os números e vai começar a traçar os números em diagonal. Então você pega na primeira linha de números o primeiro número, na segunda linha de números o segundo número, na terceira linha de números o terceiro número, na quarta linha de números o quarto número e vai juntar esses números em diagonal e formar um novo número. Eu posso fazer isso infinitamente, eu posso sempre... E aí eu formei um novo número, eu vou olhar lá na minha lista se esse número está na minha lista. Se ele não estiver na minha lista, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esse número na minha lista. E aí, de novo, acrescentei um número na lista. Aí você volta para o mesmo procedimento. Pega a diagonal e monta um novo número. Esse número está na lista? Não. Então você pode colocar ele na lista. Você pode fazer isso infinitamente. Infinitamente. Ou seja, significa que não importa se você contou todos os números, sempre vai estar faltando um número que você não contou. Então, essa é uma maneira de mostrar que os números reais não são numeráveis. Uma segunda forma de mostrar isso é também mostrar que entre o número 0 e o número 1 existem infinitos números que não são contáveis, que não dá para você contar. E aí que a gente tem a questão dos números que existem entre 0 e 1 e o conjunto de Cantor. O que é o conjunto de Cantor? É um conjunto que não que é formado pelos números que não são removidos pela formação de novos conjuntos pela seleção do primeiro terço e do último terço de uma dada espaço entre dois números. Como que se dá isso? Vamos pegar aqui os números entre 0 e 1. Se eu pegar os números entre 0 e 1, tem um conjunto de números que estão entre o 0 e que estão entre 1. Por exemplo, 0,5, 0,3, 1 meio, né? Quer dizer, 1 meio, 1 terço, 2 terços, todos esses números estão entre 0 e 1. O que o Cantor nos chama a fazer? Ele nos chama a selecionar o primeiro terço e o último terço desse conjunto que vai do 0 até 1. Então eu vou selecionar do 0 até 1 terço, e aí depois eu vou selecionar do 2 terços até 1. Se eu separar esses dois fragmentos, eu formo duas novas parcelas, dois novos conjuntos. O primeiro conjunto vai do 0 a 1 terço, e o segundo conjunto vai de 2 terços a 1, porque eu separei o último terço e o primeiro terço. O terço do meio, eu removo ele. Então eu removo o terço do meio. O que aconteceu? Aconteceu que eu formei dois subconjuntos e removi um conjunto do número que vai do 0 a 1. E aí eu posso repetir o procedimento. Agora eu tenho um conjunto que vai do 0 a 1 terço, eu posso novamente pegar o primeiro terço e o último terço. Ou seja, eu posso pegar do 0 a 1 sobre 9 e depois posso pegar de 2 sobre 9 a 1 terço. E aí eu removo o meio, ou seja, os números que vão de 1 sobre 9 a 2 sobre 9. E aí eu posso repetindo o procedimento. Eu posso fazer isso também com o segundo conjunto do lado de lá, que vai de 2 terços a 1 terço. Então eu posso pegar o primeiro terço, que vai de 2 terços a 7 sobre 9, e posso pegar o último terço, que vai de 8 sobre 9 a 1.
E aí eu removo o terço do meio. Eu vou repetindo esse procedimento. Ao repetir esse procedimento, o que eu verifico? Que alguns números vão ficando de fora. Por exemplo, na primeira vez que eu separo o primeiro terço do último terço, que estão entre 0 e 1, 1 sobre 2 já está de fora, 0,5 já vai ser removido. Mas aí depois, quando eu vou separar, por exemplo, do 0 a 1 terço e vou separar de novo o primeiro terço e o último terço, mais um número vai ser removido. Por exemplo, vários números, né? O que estão nesse terço que vai ser removido. Por exemplo, 1 sobre 6. 1 sobre 6 é um número que vai ser removido na segunda tentativa. O que o Cantor nos chama a fazer? A pegar os números que permanecem durante as divisões. Por exemplo, o 0 é um número que sempre vai permanecer. Então, de 0 a 1 eu removo, vai de 0 a 1 sexto, 0 a 1 nono, 0 a 1 sobre 27. Então, o 0 sempre permanece. O 1 terço também sempre permanece, porque você vai de 1 sexto a 1 terço, 2 nono a 1 terço. Então, ele vai sempre permanecendo ao longo das retiradas. Então, existem alguns números que vão permanecendo à medida que você vai removendo o terço do meio. Quais são esses números que permanecem? São justamente os números das extremidades. Então, de 0 a 1, 0 e 1 vai permanecer. 0 a 1 terço, 0 e 1 terço vão permanecer. 0 a 1 nono, 0 a 1 nono vão permanecer. 2 nonos a 1 terço, 2 nonos e 1 terço vão permanecer. 2 terços a 1, 2 terços e 1 vão permanecer. 2 terços a 7 sobre 9, 2 terços e 7 sobre 9 vão permanecer. De 8 sobre 9 a 1, 8 sobre 9 e 1 vão permanecer. Esses números, então, vão sempre permanecendo. E eu posso montar um conjunto com os números que permanecem. Então, por exemplo, números como 1 sobre 2, 1 sobre 6, eles não permanecem na medida em que você vai removendo os terços do meio. 1 sobre 2 vai sendo removido do primeiro terço. 1 sobre 6, na segunda remoção, ele vai ser removido. Então, esses números que vão sendo removidos, a gente tira e a gente monta um conjunto com os números que ficam. Então, a gente vai ter um conjunto que vai ter o número 0, 1 sobre 27, 1 sobre 9, 1 sobre 3, 2 sobre 3, e vai prosseguindo infinitamente. Então, a gente tem que todo ponto no extremo, seja no início ou no fim do conjunto, nunca é removido. E aí a gente tem então um conjunto que trata-se de um conjunto realmente infinito, porque é um conjunto que você não tem como colocar em paridade com os números naturais. Porque ele não é contável, não é um infinito contável como os números naturais que você conta 1, 2, 3, 4, 5. Porque eles não seguem um padrão e eles são formados por números que são sempre perdidos. Não importa quantas vezes você conta os números entre 0 e 1. Sempre vai ter números que vão estar removidos. Esses números que estão removidos mostram que não é contável. Nos números naturais, você conta, e aí os números são contáveis, né? Não fica faltando algum número na conta, na sua enumeração. Se você contar os números naturais, ou os números reais, ou os números inteiros, ou melhor, os números racionais ou os números inteiros, os reais não, os números racionais ou os números inteiros, sempre você vai poder contar e não vai estar faltando o número que você deixou de contar. Mas se eu pego o conjunto do Cantor, tá faltando número, fica faltando, porque sempre você vai removendo. O conjunto do Cantor é formado pela remoção dos números. Então, mesmo que a gente continue removendo números, cada novo conjunto continua infinito. Isso que é surpreendente, porque você monta um conjunto infinito dos números que ficam justamente de você ter removido números. E aí o que a gente descobre? Que entre 0 e 1, há um conjunto de números infinitos, que você não tem como contar, como faz com os números naturais, inteiros ou racionais. Então nós vamos removendo do infinito números a fim de obter o conjunto de Cantor. E o tamanho dos conjuntos que vão sendo obtidos, eles não mudam. Isso que é surpreendente, assim. Você vai removendo os números e os números dos conjuntos não mudam, eles continuam infinitos. Isso que é o infinito real, diferente do potencial. Porque os números continuam infinitos, mesmo que esteja faltando números. Está sempre faltando números. E você vai montando o conjunto à medida que você remove números. Ou seja, nós temos um tipo de conjunto, né, muito diferente aqui, que foi formado. E a gente pode considerar, então, que esse tipo de conjunto a gente chama de infinito atual. Nesse sentido. Então, nós temos, então, portanto, um conjunto que é o infinito, infinitamente, mas não é infinito no mesmo sentido dos infinitos numeráveis, mas é um infinito inumerável. Esse tipo de infinito inumerável a gente chama de infinito contínuo. Então, entre 0 e 1 existem infinitos números, porque você pode ir selecionando partes e removendo partes, né? Selecionando terços e removendo terços, e o conjunto continua infinito. Que é diferente de você, por exemplo, pegar os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mostrar que eles são infinitos. Isso é um tipo de infinito, mas é um infinito numerável. Agora, você pegar entre 0 e 1 e falar que entre o número 0 e entre o número 1, só nesse intervalo,
tem infinitos intervalos que você pode formar pela remoção de intervalos, é um outro tipo de infinito, que é o infinito não numerável. E é isso que o Cantor considera como infinito real. E a questão que fica para a gente é, se existe esse tipo de infinito, que não é o infinito numerável, que é o infinito inumerável, e que a gente pode então distingui-lo do infinito potencial, será que o argumento cosmológico Kalam, ao falar que o infinito real não existe, está cometendo um erro, um equívoco? E aí o Craig, né, vai responder que não está cometendo um equívoco. No entanto, né, não vai dar para tratar isso neste vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E a gente vai considerar no próximo vídeo qual que é a relação dessa questão do infinito real da matemática com o infinito real do Craig. Tá, parece que existe um tipo de infinito real que o Cantor mostrou que existe. Será que isso mostra, então, que o universo pode ser infinito? O Craig vai responder que não, e a gente vai considerar isso no próximo vídeo. Embora cada vídeo seja independente, né, dá para você assistir esse vídeo sem assistir o próximo. Se você quiser continuar entendendo esse debate, é bom assistir o próximo. E o próximo também dá para ser assistido sem assistir esse, vai dar para entender. Mas, de qualquer modo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido a teoria dos conjuntos do Cantor e como ele mostra, né, que os números reais e os números do conjunto do Cantor são um tipo de infinito que não é um infinito potencial, que não é um infinito numerável, mas que é o infinito atual, né, que é o infinito contínuo, no sentido de que há infinitos números que simplesmente não podem ser numerados, não podem ser colocados em paridade com os números naturais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.